Capítulo 48. O Sr. Soto logo se tornou um excelente tapeceiro. Tinha chegado o Natal e agora não havia mais nazistas controlando o mundo. Elise achava que eles deveriam comemorar com janelas abertas, muita música e uma boa sobremesa. Para ambas, ela e Daniele, a guerra estava se tornando uma lembrança distante. Uma noite, Marie-Louise retornou de Limoges de muito bom humor. Ela não apenas comprara um novo disco de Tino Rossi, como também havia cortado o cabelo, encontrado um fazão esplêndido e levado para casa o bolo com que Elise sonhava, a bûche de Noël. Antes de se sentarem para comer, aproximaram o gramofone da mesa. Marie-Louise foi buscar o novo disco e, cada um com um copo de vinho tinto na mão, aproveitaram o momento como nunca haviam feito antes. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soleil. A partir daquele momento, Petit Papa Noël se tornou a música favorita de Elise, que obrigava Marie-Louise a tocá-la até não aguentar mais. Embora Elise se sentisse afortunada, tinha um pressentimento que tentava evitar a todo custo. Não era tanto à noite que ela ficava obcecada por isso, porque ao ir para a cama ela se rendia ao cansaço, mas durante o dia ficava sonolenta, as pálpebras pesavam e ela começava a ver coisas. Na véspera de Ano Novo, Elise se viu sozinha num navio no meio do oceano. Naquele momento, soube que seus dias de felicidade estavam prestes a terminar. Na primavera de 1947, Soto as deixou. Ele tinha localizado um irmão numa cidadezinha do outro lado dos Pirineus. Não estava tão empolgado com a ideia de morar longe delas. Mas o irmão precisava dele para ajudar a manter seu sítio. Para o ateliê, perder um funcionário não era problema, porque todos sabiam que outro apareceria em breve. As ruas estavam cheias de jovens procurando trabalho. O que as entristecia era que ninguém, por mais esforçado que fosse, teria uma voz de barítono, como a do Sr. Soto. Para Marie-Louise era como perder o próprio Tino Rossi. Na mesma noite em que o Sr. Soto saiu, de mãos vazias, assim como chegara, mas com alguns quilos a mais e fios de cabelos mais longos na cabeça, elas receberam uma mensagem da abadia. Padre Auguste estava esperando por elas urgentemente. Ele recebera uma carta de Nova York do tio das meninas. A notícia assustou Daniele. Tremendo, ela foi buscar a mala, e as três partiram para a abadia. Nenhuma delas falou nada. Segurando firme a mão de Daniele, Elise seguia Marie-Louise com cautela. Não queria prever o futuro, não conseguiria. Quando chegaram ao edifício antigo, o padre Auguste, apoiado na bengala, levou-as para a sacristia e se sentou atrás da pesada mesa de mogno cheia de papéis. Ele pegou uma carta, desdobrou-a e parou para olhar para elas. O irmão de Claire, Roger Duval, entrou em contato conosco, disse ele com hesitação. O rosto de Marie-Louise se iluminou. Ela esperava ver a mesma alegria nos olhos das meninas, mas elas continuaram impassíveis. Quando ele vem nos buscar, temos que ir morar em Nova York? Não podemos ficar aqui? Sem parar nem para respirar, Daniele formulava todas as perguntas possíveis. Elise permanecia imóvel.
tentando manter os olhos bem abertos. Pedindo ajuda a Marie-Louise com o olhar, o padre Auguste entregou-lhe a carta. Quando ela começou a ler, seu sorriso congelou. O coração de Elise começou a bater forte como antes, a uma velocidade que fez seu rosto corar. No entanto, nesse instante o medo se dissipou. Ela tinha visto o futuro. Seu tio Roger só pode levar uma de vocês, explicou o abade. Eu não vou para Nova York sem Elise, prometi à minha mãe. Daniele declarou com voz firme. Depois pegou a mão da irmã e largou a mala no chão. Daniele, a voz do padre Augusto falhou. Seu tio só pode adotar uma de vocês e ele quer a irmã menor. Elise começou a ouvir seus batimentos cardíacos. É hora de contá-los pela primeira vez. Desde que fui abandonada na floresta, disse a si mesma. Sim. Elise, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que aconteceu com os silêncios? Conte novamente, não desista, ela repetia. Distraída, concentrando-se apenas na tentativa de encontrar as pausas entre as batidas do coração, ela não entendeu o restante do que o padre Augusto estava dizendo. Estava ocupada calculando a velocidade do sangue correndo pelas suas veias. Podia senti-lo subindo, descendo, voltando para a cabeça. Uma brisa fresca soprou através da única janela aberta na sacristia, trazendo consigo o cheiro da chuva. Portanto, Elise irá partir para Paris amanhã com Marie-Louise. Finalmente vamos a Paris? Perguntou Elise, olhando alegremente para a irmã. Posso me retirar agora? Foi a única resposta de Daniele, num tom de inquietante tranquilidade. Hoje à noite vocês duas vão dormir na abadia, disse o padre Augusto. Ele se levantou e saiu da sacristia. Marie-Louise tentou entender por que Monsieur Duval havia escolhido apenas a irmã menor. Talvez ele a achasse mais indefesa, enquanto Daniele já tinha idade para se virar sozinha. Os Duval eram imigrantes e talvez não tivessem condições financeiras para cuidar das duas, ela pensou. Ao cair da noite, Daniele já havia se deitado na cama que antes fora dela. Ocupou apenas uma parte, deixando mais espaço para Elise, assim como quando costumavam dormir juntas. Já tinha colocado a mala novamente debaixo da cama. Daniele tinha a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa, na casa de Marie-Louise, na abadia, naquela cama, que na verdade pertencia apenas à irmã. Ela era a outra, aquela que o tio estava rejeitando, quando tudo o que fazia era obedecer às instruções dadas pela mãe, que agora era a mãe de Elise. Ela própria era um fantasma obscuro, sem nome, a quem ninguém queria. Talvez até a decisão final do tio, entre aspas, só uma de vocês, já estivesse desde o início na mente de Mamãe Claire. Ela sentiu Elise se deitar na cama ao lado dela, mas evitou até o mais leve movimento e implorou que o sono a vencesse. Não conseguia encontrar orações ou pedidos que a ajudassem, porque ela acabara de perceber que a decisão provavelmente fora tomada pela própria mãe. Quando Elise se deitou na cama, reconheceu a pequena caixa de joias púrpura que Daniele colocara sobre o travesseiro. Ela me perdoou, pensou, guardando a caixinha no bolso do casaco. Para que iria querer uma pulseira e um anel de diamante agora?
pensou com um suspiro. Convencida de que mamãe Claire nunca deixaria de velar por elas, Elise dormiu profundamente. Enquanto isso, Daniele lutava contra pesadelos terríveis. Uma voz dizia que não estava em suas mãos absolver nem perdoar ninguém. Não havia culpados ou inocentes. Elise iria crescer como filha da sua mãe, irmã dela. E ela a protegeria até o dia da sua morte, onde quer que estivesse. Era seu dever cristão. Ela ouviu a doce voz de mamãe Claire dizer: os anos iriam passar e Elise escreveria para ela. Mas Daniele prometeu a si mesma que nunca abriria as cartas ou atenderia aos telefonemas. A irmã tinha se tornado seu castigo. Desde que aparecera em sua vida, o mundo de Daniele desmoronara. A mãe havia morrido protegendo a outra, não a ela. Ela decidiu que sua única concessão seria guardar a caixa de cartas devolvidas e enviá-las novamente a Viera, em Cuba. Devia isso à mãe e à Frau Amanda. Elise acordou à meia-noite, protegida pelos braços de Daniele. Tentou se virar com cuidado para não acordá-la e não fazer o abraço e não desfazer o abraço. Quando estava de frente para a irmã, beijou seu rosto. Na primeira luz do amanhecer, Daniele viu Elise sair do dormitório de mãos dadas com Marie-Louise. Antes de sair, Elise se virou e viu Daniele deitada imóvel, o rosto contorcido de dor e raiva. Ela a viu chorando e sabia que eram lágrimas de raiva. Elise fechou os olhos e percebeu que era a última vez que veria a irmã. A caminho da estação ainda estava escuro, mas quando o trem chegou, Elise viu que Marie-Louise vestira um vestido de seda azul e um casaco marrom. Ela nunca a vira tão elegante. Embarcaram no trem em silêncio e sentaram-se frente a frente, cada uma imersa no seu próprio mundo. Enquanto passavam pelos campos recém-cultivados, Elise se deixou levar por pensamentos banais. Devia tentar dormir, pois seria uma longa jornada. Essa não era a primeira família que ela estava abandonando e não seria a última. Não a interessava mais ver o que poderia acontecer no futuro. Fosse o que fosse, ela estava preparada. O que mais tinha a perder? Marie-Louise já estava cochilando. Vendo-se refletida na janela empoeirada do trem, Elise suspirou, enquanto o trem se distanciava dos campos de trigo. Capítulo 49. Paris era chuva fria, poças d'água escuras, postes apagados, um rio lamacento. Corpos que corriam de um lado para o outro, sem ter onde se esconder. Perplexa, Marie-Louise parou para tentar se orientar. Sombras passavam por ela e ela se virava continuamente, como se um inimigo estivesse em seus calcanhares. A cidade não passava de uma massa de prédios antigos e escuros, que pareciam abandonados. Elise queria capturar cada imagem e manter todas em sua memória. Móveis descartados, lâmpadas desatarrachadas, bêbados caídos nas esquinas. Uma mulher de chapéu e salto alto inclinando-se sobre uma pilha de escombros. Quando a viram, duas crianças correram para se juntar a ela. Na janela de um sótão, alguém tinha esquecido uma bandeira vermelha e branca, com a suástica negra no centro. Ninguém se importava. Também não havia estrelas em Paris. No táxi, Elise pôs a cabeça para fora da janela. A garoa de Paris molhou seu rosto. O bairro para o qual estavam indo era um labirinto de ruas estreitas, fachadas sombrias, janelas irregulares. Marie-Louise estava ocupada se preparando para regressar à rua onde costumava morar.
Erguendo o queixo o mais alto que pôde e esticando o pescoço com orgulho, ela pegou a mão de Elise quando deixaram o táxi. Cansada da viagem, entraram num hotelzinho. Elise ficou observando enquanto Marie-Louise conversava com uma velha atrás do balcão. Logo depois, Marie-Louise voltou-se para ela, franzindo a testa, pegou a mão dela novamente e subiram para o quarto. De pé na janela, Marie-Louise olhou para a fileira contínua de edifícios com seus grandes portões, um bairro que um dia fora o dela. A visão era muito dolorosa e a nostalgia a fez recuar. O movimento agitou a luminosidade tênue do quarto. Elas dormiram em camas separadas por uma mesinha de cabeceira. Elise desabou no colchão com os olhos tão abertos que brilhavam como uma luz na escuridão. Ela começava a ter uma visão mais precisa do futuro que se avizinhava. Esse é o sacrifício dos culpados, pensou, porque ela havia sobrevivido, não pudera salvar Mamãe Claire. Deixara Jacques e Henri irem embora. Não tinha estendido a mão para Viviane, abandonar o padre Marcel. E no dia seguinte ela deixaria para trás as únicas pessoas com quem se importava neste mundo, Daniele e Marie-Louise. Um brilho hostil as despertou. Era hora de enfrentar a verdade e a angústia de Elise, agora mesclada com um desagrado pela capital francesa, apenas aumentou. Não havia dias bons nem aparência amigável. Marie-Louise saiu na rua, outro fantasma da guerra que os moradores olhavam sem curiosidade. Ela não teve paciência para parar do lado de fora do prédio, onde costumava morar, ou na esquina onde um dia já fora seu café. Num só golpe apagou o passado, esperando que assim doesse menos. Observá-la deu a Elise uma visão mais precisa do que estava por vir. Mais afastadas do antigo bairro de Marie-Louise, sentaram-se nas mesinhas da rua de um restaurante vazio e pediram café e torta de creme. Não saia daí, ordenou Marie-Louise a Elise, antes de se afastar sem nenhuma explicação. Elise ficou no restaurante, cercada por fantasmas que a ignoravam quando passavam. Era Paris, uma cidade da qual ela nunca mais se lembraria. Quando voltou uma hora depois, Marie-Louise parecia ter envelhecido 10 anos. Olhando-a nos olhos, Elise pôde ver que tinha chorado. Albert não vai mais voltar, disse Marie-Louise, afundando na cadeira com um cansaço infinito. Ele está morto, eles o mataram. Ela explicou, levando a xícara de café frio aos lábios. Você vai ficar bem, vai escapar deste pesadelo de uma vez por todas, ela continuou. Seu rosto estava agora tão duro quanto sua voz. Vá, Elise, saia deste esgoto o mais rápido possível. Paris, o que resta de Paris? Parisienses? Por sorte você estará longe. Elise queria dizer que já sabia que o marido dela tinha morrido, num recinto escuro sem janelas, onde lhe roubara até o direito de respirar, mas compreendeu que teria sido inútil. Aquele seria seu último dia com Marie-Louise. Ela queria se lançar sobre ela, abraçá-la, implorar para que não a abandonasse, mas não teve coragem. Essa imagem pertencia ao futuro. No presente, elas atravessavam a cidade para encontrar o edifício onde estavam reunidos os órfãos, que alguém havia reclamado. Elise fingiu se resignar com seu destino, aceitá-lo com tranquilidade, embora isso não fosse verdade. Era melhor ficar quieta, seguir Marie-Louise sem pensar. Mesmo quando o que ela realmente queria era gritar, cair de joelhos no meio da rua, parar o trânsito de Paris e implorar para que ela tivesse um pouco de piedade.
Aquela era sua última chance de fugir para longe de tudo, do tio desconhecido, do destino que a aguardava. Se Monsieur Albert tivesse sobrevivido, talvez ele e Marie-Louise adotassem Daniele e eu. Poderíamos comemorar meu 12º aniversário juntas. Ninguém jamais comemorou meu aniversário, pensou Elise. Ela se viu numa sala cheia de crianças barulhentas. Deixou que a levassem a um canto para tirar uma fotografia. Depois foi bombardeada com perguntas que ela se negou a responder. Marie-Louise era sua avó, sua consciência, seu carrasco. Documentos, cartas, formulários com assinaturas e papéis timbrados, uma passagem de navio, um selo de Nova York. Seu corpo estava na sala, mas a alma de Elise tinha se afastado já e estava flutuando no ar. Foi só quando Marie-Louise a abraçou que ela voltou àquela desesperada dimensão, cheia de vítimas, prestes a embarcar para uma nova vida. Não me deixe, Marie-Louise. Eu não deveria estar aqui, não sou como eles, eu tenho você. Elise implorou num último esforço desesperado. Você tem um tio que quer você, minha menina. Não posso ir contra isso, mesmo que quisesse. Como você pode querer morar com uma viúva que está apenas esperando o momento de partir para se juntar ao homem que lhe tomaram? Ela não queria que Elise a visse chorar novamente. A única pessoa que agora tinha todo o direito de derramar lágrimas de dor ou de ódio era Elise. Mamã, não me deixe, exclamou Elise em transe. Comovida e assustada, Marie-Louise se afastou dela. Foi então que Elise perdeu seu último pingo de inocência. A infância dela havia chegado ao fim. Não sou eu quem deveria estar nesse barco. Quem deveria estar aqui é Daniele. Ela queria gritar, mas não conseguiu. Viu Marie-Louise se afastando em meio à multidão, que se aglomerava no cais. Ela havia sido abandonada mais uma vez. Não numa floresta, como em seus sonhos, mas à deriva, num transatlântico. Só lhe restava viver outra de suas mortes e começar outra de suas vidas, que ela já tinha vislumbrado em sonhos. Elise fechou os olhos. Quando os abriu outra vez, viu a si mesma, sem nome, na proa de um navio, em mar aberto. Quando a guerra terminar, você deve viajar para a França, para Haute-Vienne. Ali, você deve procurar a família Duval. Pergunte por Claire, Daniele ou o padre Marcel na abadia. Diga a eles quem você é e eles vão entender. Sua irmã já deverá ser adulta, ter se casado e tido filhos. Ela talvez nem se lembre de você. Ela não será mais chamada de Lina, mas Elise. É possível que ela a rejeite a princípio. Por que demorou tanto tempo para descobrir a verdade? Vai perguntar. Você deve insistir e mostrar a ela nossas cartas, todas elas, porque a essa altura você já as terá recebido. Ela lhe dirá que tem outra família e acredita em outro Deus. Isso não importa. Deus é Deus e vocês têm o mesmo sangue. Prometa que vai procurá-la. Você deve dizer a ela que a amei durante toda a minha vida e que fiz todo o possível para salvá-la, mesmo
que isso significasse que eu teria que esquecer quem eu era e fazê-la esquecer quem ela era e de onde veio. Um dia, vocês vão voltar para Berlim e mostrar aos seus filhos onde nossa casa costumava ficar, nosso jardim das letras. Então, eu poderei descansar em paz. E o seu pai também, porque nós dois sempre zelaremos por vocês. Prometa que, mesmo que seja apenas por um instante, vocês duas usarão as correntes de ouro que o papá comprou para vocês com a estrela de Davi. Numa estrela está escrito o nome verdadeiro da sua irmã, Lina Stemberg. Parte 6. O adeus. Nova York, abril 2015. Capítulo 50. Mãe! Adele foi até a cama. Sim, ela era a mãe, a avó, uma anciã. Não estava no convés de um transatlântico ou no meio de uma floresta implorando para não ser abandonada. Os primeiros 12 anos da minha vida significaram mais do que todo o resto. Minha vida desde então tem sido uma farsa. Você é a única coisa que resta, Adele. A única coisa boa que fiz neste país. Ela não disse tudo isso em voz alta, ou disse. Estava quase certa de que ainda conseguia falar. Você pode me ouvir, Adele? Ela olhou ao redor do quarto de hospital. Mamãe Claire, Padre Marcel e Daniele estavam todos lá. Esse era o encontro que ela sempre estivera esperando, o último, quando cada um deles apareceria diante dela e a julgaria. Ela estaria sonhando? Estamos no hospital, mãe, respondeu Adele, adivinhando a pergunta no olhar da mãe. Era a voz gentil de uma filha que não a condenaria. Mas Elise precisava do contrário. Chegara o momento de confessar, e ela não queria perdão nem esquecimento. No final, somos sempre culpados, ela disse a si mesma. Afinal, guardamos na memória só o que convém. Esse é um meio de sobrevivência. Em seu diálogo silencioso, Elise sacudiu a cabeça e começou a mover lentamente os lábios. A filha dela estava lá, pronta para abraçá-la, para despedir-se dela. Tenho sobre mim tantas culpas, disse ela. Sua voz era como um eco. Você era criança, mãe. Não deve se culpar. Adele tentou consolá-la. Elise sorriu. O ato de compaixão da filha a comoveu. Era um alívio saber que a escutava. Você não precisa se preocupar, mãe. Em breve vamos para casa. Adele continuou. Mas Elise podia sentir que o tempo não estava a seu favor. E pensou, minha chegada a Nova York naquele navio, minha vida com um tio e uma tia que desconheciam o fato de que não tínhamos laços de sangue. Encontrar o amor da minha vida, o nascimento de Adele e meu neto, tudo isso pertencia a um destino que não era o dela. Uma vida que Daniele deveria ter vivido. Ela era a verdadeira sobrinha, a garota francesa, não eu, a impostora. Adele sorriu, mas imediatamente contraiu os lábios. Elise se lembrou de Amanda, sua verdadeira mãe, que costumava inclinar a cabeça e franzir os lábios, sempre que não queria demonstrar que estava assustada. Aquela era a primeira vez que reconhecia na filha um gesto da sua mãe, e isso lhe causou um estremecimento. Sabe, Adele, vivi tantas vidas que não sei qual delas está chegando ao fim agora. Todas elas são suas, mãe. Você pode ter certeza. Agora precisa descansar, é necessário. Tenho certeza de que amanhã poderemos voltar para casa.
Espere, Adele, disse Elise, respirando lentamente e segurando a mão da filha. Por favor, você precisa me escutar. Ainda tenho muitos segredos dentro de mim. Ela fez uma pausa dolorosa, depois começou a falar novamente. Traí o homem que me salvou no meio daquela floresta. O homem que me levou a confiar em Deus e também a duvidar dele. Aquele que me confortou quando eu mais precisava e me deu esperança, quando tudo parecia perdido. Você era criança. Tudo o que disse foi que havia um soldado morrendo no porão. Como podia prever o que os nazistas fariam? Nós já conversamos sobre isso, não lembra? Pouco antes de me casar, você me contou tudo o que aconteceu na França. Ela olhou para Adele, tentando se lembrar do rosto do marido, o homem com quem ela constituíra uma família de verdade, quando se conheceram em Nova York, logo depois de se formar na faculdade. Seu pai foi muito paciente comigo, disse Elise, entre cada palavra um silêncio. Eu não queria saber nada sobre o meu passado. De fato, eu não tinha passado. Apaguei-o completamente. Outra agulha perfurou a pele fina do seu braço. O que eles poderão encontrar nesse sangue espesso? Em cada gota que extraírem, verão que não existo mais, que sou um fantasma sem nome, uma sombra. E minha alma? Onde deixei minha alma? Abandonei minha alma há cerca de 70 anos, do outro lado do Atlântico, Elise concluiu, sem olhar para a enfermeira que lutava para encontrar pelo menos uma veia. Seus pensamentos davam voltas enquanto seu corpo deslizava pelo aparelho de ressonância magnética, onde descobririam quem ela realmente era. Todas as suas mentiras viriam à luz. Tente relaxar e não se mexa, a enfermeira disse enquanto monitorava o aparelho. Naquela tarde, quando Adele entrou no quarto com um buquê de tulipas, Elise já tinha recolhido suas coisas e estava sentada perto da janela, pronta para sair do quarto, onde tinham conectado seu corpo a todos aqueles cabos que pretendiam ler o que ninguém podia decifrar. Elise esfregou os hematomas no braço. Para ela, parecia uma das espécies do livro de botânica, as malvas. Uma enfermeira segurando documentos e um paramédico estavam esperando na porta com uma cadeira de rodas. Elise manteve os olhos fixos em Adele. Ela precisava de todas as respostas. E Mama? O que aconteceu com Mama? Depois da guerra, tia Daniele enviou as cartas a Viera, para Cuba, com um bilhete dizendo que elas pertenciam a ela e que Amanda e Lina tinham sido levadas para Auschwitz. Nenhuma outra explicação. Adele fazia uma pausa entre cada frase. Viera sempre pensou que vocês duas tinham morrido lá juntas, por isso nunca as procurou. Mais uma vez Daniele me salvou. Os olhos de Elise estavam cheios de lágrimas. Eu deveria ter ido para Cuba no Saint-Louis, com Viera. Pense, tudo seria tão diferente. Viera teve um filho, mãe, Louis, e Ana é filha dele. Nem precisa me dizer, eu compreendi assim que vi os olhos dela. Elise lutou para se sentar assombrada por imagens que continuavam se dissipando. Você precisa parar de pensar tanto, disse Adele. Ela estava de pé, como se estivesse guardando o quarto. Você não está bem. E Viera? Elise interrompeu com medo. Viera morreu muitos anos atrás. Seu filho Louis não está mais conosco também. Mas antes de morrer, ele teve Ana, com Ida,
a senhora que você conheceu e que nos trouxe as cartas. As páginas do livro de botânica. Uma sede profunda inquietou Elise. Ida e Ana recuperaram as cartas em Cuba e em seguida entraram em contato com a cidade na França, explicou Adele. Foi assim que elas a encontraram. A abadia ainda tinha os registros da guerra. Sabiam o dia em que você chegou e o dia em que você foi enviada ao seu tio Duval. Eles salvaram muitas crianças naquela abadia. Adele viu a mãe estremecer. Quando as cartas chegaram a Cuba, eu já era outra pessoa. Pelo menos Daniele conseguiu impedir que Viera morresse sem saber a verdade. Quando leu as cartas, constatou que nunca foi esquecida. Ida fez tudo o que pôde para encontrar você, concluiu Adele. Ela não desistiu, até que descobrisse seu nome na abadia. Devemos muito a ela. E Daniele se sacrificou para me salvar, para atender ao último pedido de Mamãe Claire. A voz de Elise era um murmúrio baixo. Minha irmã Daniele, é com ela a minha maior dívida. Uma semana depois, quando estava sendo levada para casa, Elise se deteve na calçada por onde caminhara nas últimas décadas e contemplou as árvores do parque. Ainda estão verdes, disse a si mesma. Depois subiu os degraus sem ajuda, atrás de Daniele, que já havia aberto a porta da frente para ela. Elise se apoiou no batente da porta. Sua casa parecia uma cela, enterrada num bunker de concreto e tijolos avermelhados. Em frente, um jardim irreal. O corredor era uma ponte sem fim, que ela tinha que atravessar para enfrentar as cartas de novo. Uma fotografia de casamento estava pendurada na parede. Ela não se reconheceu de branco, com um véu que cobria metade do rosto. No final do corredor havia outra fotografia, da tia e do tio com uma menininha. O rosto da menina não era o dela, era o de Daniele. Na sala, as cartas a aguardavam, cuidadosamente dobradas dentro da caixa de ébano, como se nunca tivessem se espalhado pelo chão, como se ninguém as tivesse lido, como se ainda esperassem ser enviadas para o outro lado do oceano. A voz suave de Elise quebrou o silêncio. Ela leu todas as cartas às 6, 5 endereçadas a Viera. Todas, exceto uma, a última, correspondiam às estações do ano. Aquela carta sem data era uma ordem, um decreto. E naquele momento, ela percebeu que a carta era dirigida a ela. Por isso a mãe não a encabeçara com o habitual, entre aspas, minha pequena Viera. Adele olhou para a mãe intrigada. Elise estava lendo em alemão e repetia frases em voz alta, como se tentasse decifrá-las. As palavras estavam entrelaçadas com desenhos de plantas e flores. Estas cartas cruzaram o Atlântico várias vezes e, veja, agora estão conosco. Levando a mão ao peito, Elise não conseguiu detectar seus batimentos cardíacos. Estavam muito fracos. Ela queria contá-los um por um, como o pai a havia ensinado. Não me lembro do rosto de papá, só consigo me lembrar de um homem muito alto. Mama via o mundo através dos olhos dele. Ela nos dizia que ele era um anjo e ainda assim não seguiu suas instruções para eu e minha irmã viajarmos juntas no Saint-Louis. Elise fez uma pausa, sorrindo tristemente. Então, como você pode ver, nunca se deve contrariar um anjo.
Ela sentiu uma vertigem tão forte que não conseguiu terminar a frase. O sol começou a se pôr e a luz na sala desapareceu. Com grande esforço, ela entrou na cozinha e voltou com 2 velas. Colocou-as sobre a mesa da sala de jantar e acendeu-as. Se for a tua vontade, Senhor, nosso Deus, Rei Supremo, que santificou com seus mandamentos e ordenou que iluminássemos as velas do Sabá, recitou ela em alemão. Depois olhou para o rosto da filha e acrescentou: esta luz bruxuleante das velas nos tirará da escuridão. Não necessitamos de nada mais por hoje. Adele a observou sem entender. Elise se aproximou da filha e pressionou as mãos, suavemente contra o rosto dela. Depois foi para o seu quarto e voltou, segurando uma pequena caixa de joias púrpura. Ela parou em frente à porta de vidro que dava para a varanda, com vista para o parque. Afundou em sua poltrona favorita e viu que o sol sumia lentamente no horizonte. Enquanto acariciava o estofado de damasco, lembrou do atelier Plumes e de sua amada Marie-Louise. Sentiu que ia desmaiar e a caixa de joias caiu aos seus pés. Mãe! Exclamou Adele, correndo para ajudá-la. Precisamos chamar um médico. Estou bem, Adele, estou bem. Preciso de tempo, um pouco mais de tempo para ordenar meus pensamentos. E para isso preciso ficar sozinha. Não há médico que possa me ajudar agora. Pode me passar a caixa de joias, por favor? Dentro estavam o anel e a pulseira de diamantes. Aquilo que uma vez parecera tão grande e pesado, agora parecia minúsculo e frágil. Estas joias são suas, Adele, ela murmurou, colocando-as na mão da filha. Na caixa aberta, Elise repentinamente notou um pequeno compartimento. Quando tateou com o dedo indicador, sentiu uma ponta. Surpresa, retirou a mão e tentou pela 2ª vez descobrir o que estava escondido naquele canto secreto. Apalpou com mais cautela e fechou os olhos. Com cuidado, tirou uma corrente de ouro do esconderijo. Nela havia uma estrela de Davi. Percebeu então que o presente do pai sempre estivera ao seu alcance. Não precisou procurar os óculos para ler a inscrição, gravada na minúscula estrela de 6 pontas. Todos esses anos a verdade estava ao alcance da minha mão, mas preferi me manter cega. Ela suspirou. Papá, agora eu sei que você sempre esteve comigo. Ela retirou o crucifixo que estava em seu pescoço desde que atravessara o Atlântico e fez um gesto para Adele substituí-lo pela corrente com a estrela de Davi. Então se despediu da filha com um longo abraço. Quero ficar sozinha, insistiu com voz fraca. Olhando para ela com ternura, Adele saiu sem dizer nada. Na poltrona, Elise deslizou de volta para as sombras. Parecia que o tempo estava se expandindo, que seu corpo já esmaecido estava lentamente murchando. Em seu delírio, ela se viu lançada num barco cheio de crianças. Depois de mais de uma semana em alto mar, uma ilha, cheia de arranha-céus, apareceu no horizonte. Elas tinham chegado ao seu destino. Ao destino de outras pessoas. Ao longe, a estátua da liberdade se erguia, orgulhosa e solitária. Por fim, o navio chegou ao porto. Ela corre para um funcionário da alfândega que está bloqueando o seu caminho. Ele é uma muralha entre o hoje e o ontem. O tio que a esperava no cais aparece e pergunta quem ela é.
Meu nome é... Eu não sou quem eu sou. Mamãe Claire não é minha mãe. Minha mãe é... O funcionário a leva de volta para o navio. Ela está sozinha. Ninguém mais está navegando naquele navio à deriva. O tio diz adeus. O adeus definitivo, o adeus que ela merece. Em seu retorno, Daniele está esperando por ela, elas se abraçam. Desta vez, Daniele não a olha ressentida. Ela sorri e quer brincar com ela, mas não há tempo. O navio está prestes a zarpar. É a última chance dela. Vamos, Daniele. Este é o seu lugar. Seu tio está lá, esperando por você de braços abertos. É assim que deveria ter sido. No mesmo porto, ela vê a mãe com uma mala. Viera está de pé ao lado dela. Elise corre na direção delas e as três vão embora juntas. Viera não é mais uma criança. Ela é tão alta quanto a mãe. Elas atravessam uma ponte, depois um rio e param para descansar ao pé de uma montanha. Elas estão seguras. Lá não há soldados. Ninguém está usando braçadeiros com a suástica. Ninguém as está perseguindo, rejeitando-as. A mãe sorri feliz. E papá? Papai está esperando por nós. A mãe tira da mala o livro de botânica do avô. Está intacto. Não há cartas, nunca houve. Sem orações ou pedidos ou velas acesas. Elas escalam a montanha até as neves eternas. No cume, tudo é branco, e o branco é impecável, puro e imaculado. No ponto mais próximo do céu, onde a neve e as nuvens se confundem, elas abrem uma porta e entram no jardim das letras, que ninguém mais pode ver. Elise pegou a sexta carta de sua mãe, sua despedida, e a levou ao peito. Fechou os olhos, acariciou a corrente de ouro, sentindo as 6 pontas da estrelinha, presente do seu pai. Com as últimas forças que lhe restavam, contou em silêncio pela última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No quarto escuro, escutou-se uma voz. Meu nome é Lina, Lina Sternberg. Verão de 1942. Shalom. Mama. Nota do autor. Oradour-sur-Glane. Na manhã de sábado de 10 de junho de 1944, membros da 3ª Companhia do 1º Batalhão do Regimento der Führer, uma temida divisão paramilitar da Waffen-SS do Terceiro Reich, cercou a pequena comunidade francesa de Oradour-sur-Glane, na aldeia de Haute-Vienne, na região de Limoges. Mandaram que os habitantes se agrupassem na praça principal e trancaram mulheres e crianças na igreja. Os homens, em sua maioria, foram levados para celeiros e metralhados. As mulheres e crianças foram queimadas vivas na igreja. Ao todo, 642 pessoas foram massacradas, incluindo 207 crianças. Entre os 1.500 habitantes da aldeia, havia alguns judeus e espanhóis refugiados do regime de Franco. Os nazistas, em cujas fileiras estavam recrutas da Alsácia, queimaram as casas e lojas, na tentativa de apagar todos os vestígios do crime. Algumas crianças que sobrevivem ao massacre procuraram refúgio,
numa abadia próxima e foram resgatadas pelos monges. Alguns dias antes, um oficial da SS havia sido executado na região por membros da resistência. Depois do fim da guerra, o governo de Charles de Gaulle decidiu preservar as ruínas de Oradour-sur-Glane como um monumento aos mártires, um memorial das atrocidades nazistas cometidas em solo francês. MS Saint-Louis. Na noite de 13 de maio de 1939, o transatlântico Saint-Louis da Hamburg America Line, APAG, partiu do porto de Hamburgo com destino a Havana, Cuba, com cerca de 900 passageiros a bordo, a maioria refugiados judeus alemães. Os refugiados tinham permissão para desembarcar em Havana graças às autorizações emitidas por Manuel Benítez, diretor-geral do Departamento de Imigração de Cuba, e adquiridas por meio da empresa APAG. Uma semana antes de o navio partir de Hamburgo, o presidente de Cuba, Federico Laredo Bru, emitiu o decreto 937, em homenagem ao número de passageiros a bordo do Saint-Louis, que declarava inválidas as autorizações de desembarque assinadas por Benítez. Quando o navio chegou ao porto de Havana no sábado 27 de maio, as autoridades cubanas não permitiram que ele atracasse na zona designada para a empresa APAG. Em vez disso, a embarcação teve que ancorar no meio da baía. Apenas 4 cubanos e 2 espanhóis não judeus foram autorizados a desembarcar, juntamente com 22 refugiados, que tinham autorizações do Departamento de Estado cubano, anteriores às emitidas por Benítez, que foi apoiado pelo chefe do exército Fulgêncio Batista. O Saint-Louis partiu em direção a Miami em 2 de junho. Quando estava perto da costa da Flórida, o governo de Franklin D. Roosevelt não permitiu sua entrada nos Estados Unidos. O governo Mackenzie King do Canadá também recusou a entrada do navio em seu país. O Saint-Louis foi forçado a voltar a cruzar o Atlântico na direção de Hamburgo. Poucos dias antes de atracar, o Comitê Europeu para a Distribuição Conjunta, JDC, chegou a um acordo com vários países para que aceitassem os refugiados. A Grã-Bretanha aceitou 287, a França 224, a Bélgica 241 e os Países Baixos 181. Em dezembro de 1939, a Alemanha declarou guerra e os países da Europa continental que tinham aceitado os passageiros logo foram ocupados pelas forças de Adolf Hitler. Apenas os 287 passageiros levados para a Grã-Bretanha permaneceram a salvo. A maioria dos outros passageiros do Saint-Louis sofreu os horrores da guerra ou foi exterminada em campos de concentração nazistas. 5 de março de 2018.